Falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou após a divulgação de uma investigação do COAF que indicou que ele recebeu doações via Pix que somaram 17 milhões de reais. Eu quero chamar a Yasmin Costa, que tem os detalhes dessa história. Em um evento do PL Mulher em Santa Catarina, ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do governador do estado, Jorginho Melo, o ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu a todos que enviaram recursos a ele via Pix nas últimas semanas. Entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho deste ano, Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais em transferências voluntárias por meio do Pix. Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a 20 reais em média. Os valores que entraram na conta de Bolsonaro foram registrados em um relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF. Esse documento aponta que todo o valor repassado ao ex-presidente da República foi movimentado através de 769 mil transações. O documento do COAF foi enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos do 8 de janeiro. O COAF classifica essas movimentações como atípicas. O órgão também identificou que Bolsonaro aplicou 17 milhões de reais em investimentos em renda fixa. A suspeita do COAF, que investiga se houve lavagem de dinheiro, é que os recursos tenham sido doados por apoiadores ao ex-presidente para pagar multas judiciais recebidas por ele, mas parte do valor foi convertida em aplicações financeiras. O relatório mostra que o aporte se deu em títulos de certificado de depósito bancário, o CDB, e recibo de depósito bancário, o RDB. As duas aplicações são as principais modalidades de investimento de renda fixa. A valorização nesse tipo de transação ocorre ligada à taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 13,75% ao ano. Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro criticou o relatório do COAF. O parlamentar disse que nunca houve qualquer vazamento, quebra de sigilo ou exposição sem embasamento de nenhum presidente na história do país, mas contra Bolsonaro vale tudo. O senador completou a publicação fazendo um questionamento. Sabe o que assusta? O tamanho da vaquinha espontânea feita por milhões de brasileiros ao presidente mais popular do país para ajudá-lo a pagar multas milionárias por estar na linha de frente da pandemia, salvando vidas e empregos. Quero conversar com o professor Marcelo Suano, que está conosco hoje aqui nesta edição do Jornal Jovem Pan. Suano, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo, compartilhar essa tela com você. Vamos falar sobre essa questão do Pix, de doações que Bolsonaro recebeu. Lá no momento lá atrás, ele disse que estava recebendo doações entre R$2 e R$22, até por conta do número ali do partido do PL. Aí já sabemos que algumas pessoas chegaram a doar 10 mil, até mais de 10 mil reais, empresários reconhecidos aqui em todo o país. Agora, duas questões chamam a atenção. A Yasmin Costa dizendo que esse valor foi aplicado em renda fixa, em CDB, e seria um valor que teria de ser usado para pagar as multas. Pelo menos esse foi o intuito ao promover essa vaquinha para Jair Bolsonaro. E o Estadão também trouxe uma reportagem que mostra que as dívidas não foram pagas. Boa noite. Boa noite, Evandro. Para mim é um privilégio poder estar aqui ao teu lado. O teu brilho intelectual é notório e teu profissionalismo também. Cumprimento a todos da Jovem Pan, em especial o pessoal da produção e a esse público fantástico que nos acompanha. Você trouxe os pontos que são essenciais, tá? Inicialmente, quando nós observamos, não tem nenhuma ilegalidade ele ter recebido esses recursos. Mas, como você falou, são recursos que foram aplicados, ou melhor, foram fornecidos por cidadãos que confiam nele, acreditam nele, para que ele pagasse as multas. E aí fica sempre o fato. Ele está recorrendo das multas aqui em São Paulo, ele vai pagar as multas que foram aplicadas em âmbito federal ou a respeito de outros processos que correm contra ele. Fica para todos um problema. Primeiro, ele tem que ser transparente em relação a esses recursos. Isso ele tem que fazer.
Por qual razão? Porque são doações da sociedade que confiam nele. Mas também alguns outros elementos. Nós temos que trazer que, por que o vazamento desses dados? Isso afeta, isso não é correto. Além disso, será se ele precisa desses recursos e manter consigo para possíveis multas futuras que ele já está antevendo? Se sim, está justificado que ele tenha esse dinheiro, mantenha e que ele faça a aplicação. No entanto, nisso não o isenta da transparência, porque a sociedade precisa manter a credibilidade e só se dá se ele informar adequadamente o que está sendo feito com os recursos que lhe foram doados. Professor, obrigado por enquanto. A gente vai conversar bastante ainda ao longo dessa edição do Jornal Jovem Pan.